Um livro sobre comunicação corporativa como você nunca viu. É isso que a gente vai conhecer hoje no podcast Endomarketing Brasil. O podcast Endomarketing Brasil é uma produção da Pix Media. Sigam a Pix nas redes sociais, sigam também as redes do Endomarketing Brasil, ativem o sininho no nosso canal. Nosso convidado de hoje, para quem é fã do nosso podcast, vai reconhecer a voz, a imagem dele. Nós estamos tendo a alegria de tê-lo aqui pela segunda vez. É o Daniel Costa. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Cris. Prazer enorme para mim estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso. Eu agradeço muito por estar aqui com a gente compartilhando as tuas novidades. Lembra que ele falou que ia vir falar do novo livro dele quando lançasse? Então, aqui está, né? Promessa é dívida. Então, tá pago hoje. Tá pago, isso aí. Conta pra nós, Daniel. A gente abriu aí o podcast dizendo que é um livro como não se viu antes, né? O que ele tem de diferente? Pois então, Cris. Nesse livro eu resolvi me desafiar. Resolvi sair um pouco da minha zona de conforto. E eu diria que esse novo livro, ele na verdade, são 2 livros em um. Porque parte dele tem uma construção literária em cima de contos sobre personagens inspirados em pessoas reais que eu conheci ao longo da minha trajetória, inclusive meu pai. Olha. E essas 13 pessoas, né, essas 13 personagens trabalham numa mesma empresa, que ficcionalmente, eu até batizei no livro ela de Cepsa, de sua empresa pode ser assim. E essas personagens têm interações e diálogos ao longo do livro, e elas me criam as deixas para eu tratar de assuntos que eu sempre quis tratar e nunca tratei, pelo menos não do jeito como eu gostaria, como temas relacionados em geral à diversidade, mas como racismo, misoginia, homofobia, que são tão presentes nas nossas empresas ainda, e faço isso usando a voz dessas pessoas, que têm os seus dramas, as suas dores, as suas dificuldades, mas têm, claro, né, as suas muitas qualidades que espero que as pessoas se identifiquem com elas. E, claro, intercalado, né, com essa parte literária do livro, né, trabalho, sim, conteúdos técnicos. Então, as pessoas, né, os meus leitores e leitoras aí vão encontrar muitas histórias, sim, de um jeito muito diferente, de um estilo que eu ainda não havia produzido, mas também vou encontrar conteúdo técnico que, com certeza, pode ajudar no trabalho delas. Muito legal. E como que foi para tu chegares nessa ideia? Então, eu há muito tempo, né, tava represando ideias, venho há muitos anos represando ideias, até porque o meu último livro, né, Não Existe Gestão Sem Comunicação, ele saiu em 2014. Da capinha azul. Exato. De certa forma, eu estava numa zona de conforto, até porque Não Existe Gestão Sem Comunicação até hoje. É um livro que vende e é um livro que as pessoas comentam e falam dele. Mas e segue sendo uma dor muito forte, né, da área. É verdade. Eu acho que é por isso que ainda há um engajamento com esse livro, né? Ainda semana passada teve uma pessoa que postou, né, que recomendou o livro. Eu achei muito interessante porque isso ainda acontece. Mas eu tenho 9 anos. Né? E nesses 9 anos muita coisa mudou, só que eu nunca tinha encontrado algo que eu realmente quisesse fazer de verdade, né? Que é alguma coisa que me atraísse de fato. Então, um belo dia, era mais ou menos 2 da madrugada, eu havia concluído um processo de diagnóstico, um grupo de pesquisa numa empresa que eu atendo já há muitos anos lá em Curitiba, num frio enorme. Um frio enorme, não, pelo contrário, né? Um frio negativo, então ele não é grande, né? Um frio muito forte, de 4 graus, e após um grupo de pesquisa com operários e operárias do 3º turno dessa empresa, eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, tomar um café com elas, e foi aí que a ideia caiu, né? E veio toda de uma vez, né? A partir principalmente da fala de uma mulher encantadora que eu conheci, que se chamava Maria Aparecida. É único, além dela, só meu pai tem um nome real, né? Os outros foram alterados. A Maria Aparecida foi a pessoa que me inspirou, porque eu vi naquela mulher, com as dores dela, ela me contando como havia sido o dia, né? Desde que ela, imagina, 3º turno, bate o cartão às 23h55. E a história dela me fez pensar na história de todos e todas trabalhadoras brasileiras, que são as pessoas que efetivamente tocam esse país, e eu entendi, não,
o livro que eu preciso escrever, o livro que eu quero escrever, é sobre as pessoas. Não é sobre a comunicação, ou sobre os comunicadores, ou sobre as tendências de mercado, as tecnologias, as metodologias, os canais e os conteúdos. É sobre essa gente que deu tudo que eu tenho, né? Que me permitiu, através do trabalho, construir uma vida. Inclusive, devo à minha filha, porque eu conheci a mãe da minha filha no trabalho. E o meu trabalho sempre foi ter contato com essas pessoas, né? E a voz delas achei que precisava ser representada de alguma maneira, e por isso, né, veio essa inspiração, e desde aquele momento eu me entreguei de corpo e alma para produzir esse livro e entregar para as leitoras e leitores um produto que seja realmente diferente. Não, muito diferente, muito original, e assim, é até de se refletir, né? Por que nunca se trouxe os colaboradores de verdade para esses livros, para essa literatura, para esses estudos? A gente sempre fala de uma posição tão distante, né? Tão nossa, assim, como trabalhadores dessa área. Eu acho que a gente massificou o público e reificou o público de alguma maneira, né? Como se fosse uma entidade única e não diversa. Quando, na verdade, cada ser humano, é uma frase que eu trago do Drummond no livro que eu destaco, né? Cada ser humano é um universo ímpar. Uhum. E com diferentes realidades. A história da Cida, por exemplo, quando ela sai de casa, ela ouve um chiado no peito do filho. Porque esse menino tem asma. E ela vai trabalhar com isso na cabeça. E foi sobre isso que ela me falou quando a gente estava tomando um café juntos e conversando, né? Que ela não conseguia tirar a cabeça, os pensamentos dela do que estava acontecendo em casa, já que, inclusive, durante o expediente ela não pode usar o celular, porque na indústria é assim, né? A pessoa não pode operar o equipamento e ao mesmo tempo tá olhando o celular para saber notícias de casa. Ela estava angustiada com isso. Como é que a gente vai falar com essa pessoa? E não é só a Cida, são todas as pessoas que trabalham nas nossas empresas que a gente acha que é algo único, né? Que é como se a gente... essa massa. E não é assim. A gente precisa cada vez mais, eu acredito muito, acho até que falamos um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio, né, do quanto a gente precisa buscar o caminho da personalização, da individualização na comunicação interna. Por maior que a empresa seja, né, empresas com 1.000, 10.000, 100.000 colaboradores, talvez seja difícil individualizar, mas é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. Conseguir conversar com as pessoas individualmente. É um trabalho, óbvio, que a gente só vai conseguir se conhecê-las. Então, acho que o primeiro movimento, como tu disse, por que a gente trata dessas pessoas de uma maneira tão massificada? Porque a gente não sai mais, né, do escritório, não vai a campo, não almoça com elas, quando não tem o contato, não circula, exatamente. Tanto que um dos capítulos, né, o segundo bloco de conteúdo técnico, né, de Vamos Conversar, o título é Tire a Bunda da Cadeira. Porque eu acho que é isso que faz diferença, é isso que os comunicadores estão precisando urgente. Não é mais desenvoltura com a tecnologia, mais metodologia de conteúdo, mais... Não é. É tirar a bunda da cadeira e saber com quem elas estão falando. E é aquela velha história que os assuntos se repetem, né? Os dramas, as dores, elas se repetem, e tu estás trazendo um novo olhar, uma nova forma, daqui a pouco, de provocar essas pessoas, né? Essas pessoas, nós, que estamos há tanto tempo aí no mercado, fazendo as mesmas coisas, fazer diferente. Tem uma frase no livro que eu destaquei aqui para trazer para o pessoal, que é: o livro que eu tinha de fazer não era o livro que eu queria, mas era aquele que eu precisava, visceralmente, escrever. Então, ele veio todo de uma vez. Como é que foi isso? Então, foi essa história que eu contei do cafezinho com a Cida, né? O vir todo de uma vez foi naquele momento, assim, né? Naquela conversa com ela que ele chegou. Mas essa pressão... Porque o que aconteceu, né? Nesses 9 anos sem publicar, né? Enquanto outros autores e autoras conhecidas aí do mercado fizeram outras produções nesse meio tempo... Eu, há 9 anos, né, porque eu publiquei primeiro em 2010, depois em 2014 Não Existe Gestão Sem Comunicação, e só 9 anos depois eu venho a trazer uma nova publicação. Então, as pessoas me cobravam disso: tu não vai escrever um novo livro, tu está fazendo coisas diferentes, e a transformação digital da comunicação, mas tu entende tanto disso, não está na hora de dividir? Eu, sim, só que aquilo nunca me motivou de verdade, né? Não era algo que...
eu queria, assim, eu sabia que seria necessário de alguma maneira para eu me reposicionar ou me manter no mainstream da comunidade. E acredito sim, que de 2014 para cá, ainda que eu seja conhecido e que as pessoas me tenham como uma referência em endomarketing e comunicação corporativa, acho que eu perdi muito espaço. E talvez isso tenha sido porque eu nunca encontrei algo que eu quisesse, com que eu realmente me comprometesse. Eu não queria fazer mais do mesmo. Eu não queria fazer um livro melhor ou pior do que os meus ou de que outros autores. Eu queria fazer realmente um livro que tocasse o coração das pessoas. Como as pessoas que eu tentei representar no livro tocam o meu. E o movimento que eu precisei fazer para conseguir tocar o coração das pessoas foi abrir o meu próprio coração. Né? E foi quem conseguiu fazer isso finalmente foi Cida, nesse dia frio em Curitiba. E aí o livro caiu todo de uma vez. E a maioria dos personagens veio no mesmo dia. Né? Então, quando eu pensei assim, vou escrever, eu acho que assim, 8, 9, eu já pensei naquele dia mesmo, indo pro hotel, num trajeto de mais ou menos 40, 50 minutos, e fui tomando notas, e a partir dali eu comecei a produzir. Né? Tive um contratempo pessoal, fiquei doente, né, no meados do ano passado, passei... E ali eu parei o livro, né, eu tive que segurar ele por uns 4, 5 meses, até retomar, e retomei agora esse ano com muita velocidade, me consumiu totalmente, assim, porque eu não queria parar de escrever. Inclusive, eu acho que isso foi uma dor, assim, né, foi o primeiro livro. Enquanto os 2 primeiros eu estava ansioso para terminar, este eu não queria terminar. Sabe quando um livro é bom e a gente está lendo aquele livro bom e tu fica com aquela angústia, assim, tu quer ir até o fim, mas ao mesmo tempo dá... Nossa, mas vai acabar o livro. Será que eu guardo esse pouquinho para amanhã? Exato. Eu estava num movimento invertido, assim, mas quem sabe eu escrevo mais um pouquinho. E eu parei de escrever por causa da minha editora, porque ela disse assim, chega, já tá ótimo. Para, me entrega, porque senão tu não vai terminar nunca esse livro. Com certeza vai ter continuação. Olha, já entendi tudo. Pois então. Tô querendo, já tô pensando em começar a publicar, talvez fora do livro, continuações, né? Eu tô com essa expectativa. Novos formatos aí. Sim, porque algumas pessoas que já leram vieram me perguntar, mas e aí, o que aconteceu com o Roberto? E o que aconteceu com o Eduardo? E o Alexandre, que são alguns dos personagens, né? Vieram me perguntar sobre isso. E a Letícia? Bom, então, quem sabe fica aí para pós-livro, a gente faz uma extensão e começa a contar essas histórias pelo LinkedIn, pelo Instagram. Vamos ver. Inclusive, eu espero e falo isso na despedida do livro, eu espero que as pessoas gostem, que gostarem de ler e se identifiquem, que me escrevam suas histórias. Fica aí o pedido, né? Para quem estiver ouvindo, assistindo, me escrevam, me mandem suas histórias. Quem sabe, né, essas histórias vão se tornar em novas personagens de uma próxima publicação, de artigos, enfim. Vai ser uma continuação colaborativa, então. Exato, eu espero que quanto mais... Eu me sinto, assim, por mais que o tipo de livro que eu produzo, né, ou produzi até então, ele, diferente de outros autores, a interação com quem lê é baixa. Não é muito... O livro de negócios, ele não tem uma interatividade muito grande, né, com as leitoras e leitores. Mas eu espero, pelo menos das pessoas com que eu me conectei, porque... Assim, eu tenho alguns leitores e leitoras que estou privilegiando, inclusive, que vão ganhar esse livro, não vão precisar comprar, e já sabem disso, porque eu já falei para elas, mas eu tenho ali umas 20, 30 pessoas que são muito próximas e que eu conheci por conta dessa escrita, porque de alguma maneira impactou o trabalho delas, né? E elas entraram em contato comigo, ou me conheceram em eventos, e pediram para tirar foto. Eu sempre acho isso muito estranho, assim, de encontrar com um leitor e dizer, nossa, eu li, não existe gestão de comunicação, adoro teu livro, tira uma foto comigo, é uma coisa assim meio diferente. Mas com essas pessoas eu acabei estabelecendo uma relação. E eu espero conseguir fazer isso mais a partir dessa nova publicação, justamente por conta... dessa nova perspectiva, né? Que é trabalhar histórias das pessoas, que é para elas que a gente trabalha, né? Tudo é para elas, não é? A gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para o colaborador. Então, sabe que eu, como boa jornalista, adorei a ideia aí de que sejam casos reais, né? Os que tu escreveste no livro, eles são baseados em outras pessoas, né? São baseados em pessoas que eu realmente conheci. Todas as personagens têm um CPF. Entendi. Tá. Alguém que
que compõem essa personagem, mas que, obviamente, né, a ficção ajuda a explicar a realidade. Então, eu enriqueci essas histórias. Obviamente, também as opiniões delas não representam as minhas próprias opiniões, ainda que eu tenha emprestado algumas reflexões para elas, assim, ampliei. Mas todas têm uma construção real. Assim, então, a Cida é uma pessoa real. Meu pai, como eu disse, é um caso real que, a partir dele, eu trabalho a perspectiva do capacitismo, né? Porque meu pai é deficiente visual e nunca sentiu pena de si mesmo por conta disso. É o meu grande herói, um exemplo de superação. E na história dele, talvez seja uma das mais fidedignas à realidade, o drama que ele está passando no trabalho, porque ele até hoje trabalha como representante comercial e ele está tendo dificuldades com o gestor dele, e eu representei ali. Mas eu enfeitei algumas coisas, porque eu misturei, por exemplo, tem uma história, tem uma passagem sobre um relógio, que é um relógio de família, um relógio antigo, suíço, um Sorel, que na verdade não é o meu pai que usa, na verdade eu ganhei esse relógio dele aos 14 anos. E eu perdi esse relógio 2 anos depois. E foi uma dor grande para ele, porque era uma herança de família, foi uma dor grande para mim, e eu quis colocar esse relógio no pulso dele hoje como uma forma de eternizar essa memória. Né? Então, todas as pessoas, de alguma maneira, vão ter algum caso assim. E tem algumas histórias até que eu precisei diminuir a intensidade delas, como a história do vilão, né? Porque, como todo bom livro, tem que ter um vilão, e esse livro tem um vilão também, né? Foi diminuída, então, Foi diminuído. O que o vilão fez no livro, na vida real, foi muito pior. Fala um pouquinho mais sobre esses personagens. Então, a gente tem um que é o vilão, a gente tem o teu pai, a gente tem a Cida. O que mais que a gente tem? Então, vamos falar um pouquinho do Eduardo. Também, esperando uma pessoa real. Eduardo é um engenheiro, né, que é casado com outro homem e que está adotando 2 crianças. Né? Inspirado numa história real. Aliás, é um tema que está pouco explorado no livro, porque também não é o foco, mas não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, mas as adoções no nosso país praticamente dobraram desde 2015, à medida em que a lei permitiu a adoção de casais homoafetivos. Não sabia disso. E são justamente os casais homoafetivos que adotam mais crianças mais velhas. As crianças que sobram. As crianças que sobram, exatamente. E Eduardo é vítima de preconceito na empresa. E aí tem todo o contexto de como Roberto, que é o vilão, cometeu essa agressão contra ele, e o que vai acontecer com o Roberto. Né? Tem a história de Mônica, que é a diretora de RH, e que, de alguma maneira, por ser uma mulher bonita, sofreu também preconceito e teve dificuldade, né? Não para chegar na posição em que ela está hoje, porque ela enfrentou isso, e as relações anteriores, a relação que ela tinha, o casamento anterior, quanto ela foi impactada por isso na carreira dela, até decidir ligar o foda-se, se é que dá para falar isso aqui, né? E se posicionar do jeito que ela sempre quis se posicionar, e hoje está à frente de uma posição de gestão, de uma posição de diretoria numa empresa. Tem a história de Letícia, que é do espectro autista, e que faz contas de um jeito muito rápido e materializa equações de um jeito... E faz contas, uma das contas que ela faz é sobre o tempo que a gente fica frente às telas na vida, né? E ela soma lá mais de 5 anos frente às telas, e o quanto isso preocupa a ela. Tem a história de Popó, que é uma das histórias que eu acho mais interessantes, assim, que é um menino que começou muito jovem na empresa, tá com a expectativa de uma promoção, né? Tá se empenhando para trabalhar, e no fim a história dele segue outro caminho completamente diferente e inesperado. Tem a história de Rudinei, que é o único homem negro entre 27 outros executivos da empresa, e que é convidado para participar de uma campanha sobre diversidade. Isso o faz refletir sobre toda a trajetória dele até ali, e por que ele se sente compelido a todo tempo a demonstrar gratidão pelas posições que ocupa, enquanto homens brancos simplesmente tomam posse dos seus lugares, e ele, né, tem todo esse dilema. E ele aceitou participar?
Ele aceitou participar, mas antes ele teve uma discussão com Isabel, que é a responsável por comunicação interna na empresa, que precisou, e que também é uma mulher negra, e que precisa dar uma enquadrada nele para ele entender os motivos pelos quais ele está sendo convidado para participar dessa campanha. Enfim, tem a história de Gilson, que é um operador de equipamento inspirado... A Cepsa, né, essa empresa ficcional, as pessoas vão perceber que ela é uma indústria, né? Gilson era, na verdade, um operador de escavadeira, que também era músico e tem ouvido absoluto. Então, ele sabia quando a máquina dele ia estragar pelo barulho, né, por ter esse ouvido absoluto. E os próprios técnicos de manutenção, às vezes, chamavam Gilson para ajudar nos diagnósticos antes de abrir a máquina, por conta dessa competência dele. E a história de Gilson também está ali representada. E outras, né? Não sei se eu já falei de todos. Roberto, que é o vilão, né? Que nele tem tudo que eu odeio, né? E a maneira como o Roberto vê Mônica, a maneira como o Roberto vê Eduardo. Espero que ele morra no final, então, se é tão vilão. Quem sabe no próximo livro a gente dá um fim mais drástico para ele. Mas tem que sofrer um pouquinho antes. E como eu te disse, o Roberto da vida real era ainda pior do que esse do livro. Imagino. Esses temas todos que tu trouxeste, né? Tem racismo, misoginia, capacitismo, homofobia. Por que a tua decisão de trazê-los para o livro? E por que a gente ainda precisa falar sobre isso dentro do contexto da comunicação interna? Eu acho, a tua segunda pergunta não tem resposta. Por que a gente ainda precisa falar sobre isso no mundo, né? Então... Porque já deveria ser uma pauta superada, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que é importante também explicar um ponto seguinte. Eu tenho plena consciência de que eu falei de temas sobre os quais não é a minha realidade. Não é teu lugar de fala, né? Eu me permiti ocupar... Sim, não é o meu lugar de fala. Mas eu, como homem branco, hétero, e entendendo toda a minha situação de privilégio, todos os privilégios pelos quais eu fui beneficiado na minha vida... Eu acho que eu posso usar dessa posição de alguma maneira para quebrar um pouco esse espectro do qual eu não... essa realidade da qual eu não concordo. Eu acho que isso também é um lugar de fala, né? Querer me posicionar como antirracista, como antimisógino. Fazer né? Como está ao teu alcance, né? Que é o que eu posso. Mas, obviamente, por não ser o meu lugar de fala, ainda que eu tenha me inspirado em pessoas reais para construir todas essas histórias, eu também procurei ajuda. Então, assim, para escrever sobre Eduardo, eu conversei com a pessoa que me inspirou, né, que foi muito... O Eduardo da vida real. O Eduardo da vida real, ele me ajudou né, a construir, mas eu também procurei por outras pessoas que eu conheço, amigos ou não, conhecidos, enfim, e que estão nos agradecimentos do livro. Né? Aquelas que me permitiram revelar o nome, eu coloquei no livro, né? Sou muito grato a todas essas pessoas que se permitiram me contar um pouco mais sobre como é calçar os sapatos delas. Né? Então, eu não fiz isso sozinho. Né? Eu tive muita contribuição para... Como é que é essa realidade? Eu realmente desconheço. Quais são coisas que eu precisei aprender. É claro que as escutas nos grupos de pesquisa, nos muitos grupos de pesquisa que eu já conduzi até aqui, me sensibilizou. Inclusive, eu relato ali no tópico que eu falo sobre diversidade, uma história que eu não consegui escrever, que eu não me senti capaz para escrever, é a história de Alana. Mulher trans, nascida Alain, e que ela comemora o dia em que ela vai no banheiro feminino pela primeira vez com a amiga. Né? E que isso apareceu num grupo de pesquisa. E que me doeu ouvir isso. Né? Imagina comemorar a primeira vez que tu vai no banheiro com o qual tu te identifica. E eu não estava preparado o suficiente para escrever essa história, e eu não consegui encontrá-la novamente, né? Ou outras pessoas que pudessem me falar sobre como foi, mas ela relatou isso, e eu falo um pouco sobre isso. Então, talvez querer falar sobre esse tema é porque eu ainda vejo, e eu acho que sempre fui muito crítico, e até minhas publicações anteriores, elas expõem algumas hipocrisias das organizações,
Mas nessa eu fui mais fundo. Eu quis expor muito mais dessa hipocrisia, como, por exemplo, nesse mesmo tópico sobre diversidade, em que eu relato que eu já não sei quantas reuniões sobre campanhas pró-diversidade eu já fiz nas muitas empresas que eu atendi, já deve ter passado de 200 ao longo desses mais de 20 anos de comunicação corporativa. E em apenas 5 dessas reuniões, eu tive do outro lado da mesa uma pessoa que não era heterossexnormativa ou que era uma pessoa negra, só em 2. Né? Pessoas negras só em 2, para tratar de diversidade nas organizações. Então a gente fala tanto, né, divulga isso tanto externamente, mas quem trata do assunto não é diverso. Então tem alguma coisa de errado. Isso só pode ser hipocrisia. Né? Então o que me motivou muito foi isso, assim, ver coisas que eu ainda assisto dentro de muitas empresas que, por mais que tenham a boa intenção, não fazem o movimento correto. Né? Que, poxa, se eu quero tratar de diversidade, eu preciso ter à frente deste tema alguém que seja diverso. É o mínimo. É o mínimo. Só que não se vê na prática. Né? Então, acho que foi muito nessa linha, assim. Né? Sim. Digamos que desnudar a falta de coerência, né? Exato. Que forte, assim. Eu acho que essa noite eu não vou dormir, vou ficar lendo o manuscrito que eu recebi aqui, primeira mão que o Daniel me mandou com o livro. Em vários trechos, tu mencionas a questão da tecnologia, né? Como que a gente está tratando desse assunto em 2023, na tua visão? E como que isso está no livro, enfim? Olha... Usar a tecnologia na comunicação interna é inevitável. A gente falou sobre isso a primeira vez que estivemos juntos aqui e não há mais como dissociar, não há mais como não ter a comunicação na palma da mão das pessoas. O que eu acho que a gente precisa é de mais equilíbrio. E eu quis tratar disso. Por quê? Porque a gente está demasiado dependente da tecnologia, das tecnologias digitais, não só para a comunicação interna. E aí lembrando, né, que o colaborador não faz uma distinção clara entre a comunicação interna oficial e as comunicações internas da empresa. Porque não é só aquilo que está na TV corporativa ou na rede social, são os grupos de WhatsApp, os chats, as notificações. Seja da empresa ou não. Exato. E aí qual é o ponto que eu estou vendo aqui? A gente não parou para pensar no colateral disso. Sim. Porque veja bem, assim, né, o tenista fica com o braço da raquete fica mais forte pelo uso e pelo treino extenuante, assim como os nadadores ficam com os ombros mais largos, assim como os ginastas com os músculos mais fortes e flexíveis, pelo treino frequente, enfim. Mas também esse treino, esse uso excessivo, lesiona. Assim como lesiona os tendões de quem digita demais e todas as outras doenças ocupacionais. E a tecnologia, ainda que não mexa com o nosso corpo, mexe com a nossa mente. O que está acontecendo dentro de nós? Será que a gente não está tentando reproduzir o comportamento das máquinas? Por exemplo, essa ideia de que eu tenho que responder imediatamente às mensagens que eu recebo, essa ideia de que quando eu mando uma mensagem para ti, vejo que tu leu, que tá com 2 risquinhos azuis e tu não me responde, eu ficar incomodado, é quase ofensivo tu ver a mensagem de alguém e não responder, porque a gente está tentando imitar o chatbot. Todo mundo quer estar disponível online todo o tempo, como se máquinas fossem. Muitas abas ao mesmo tempo. E olha que há quase um século, na década de 30, o Chaplin já nos dizia isso, né? Homens é o que sois. E a gente o que eu vejo nos diagnósticos de comunicação, líderes me dizendo que fazem reuniões simultâneas. Reuniões online, nunca vi. Pois é, né? 3 simultâneas. Conversar enquanto tá ouvindo uma outra reunião, eu já presenciei várias vezes. Ou mandar e-mail, tá na reunião online, mandando sim. e-mail. Então, porque a gente tá tentando ser multitarefas, como as tecnologias são. Né? E aí tu vê como isso é contraditório na empresa. Eu já atendi uma empresa de transporte, por exemplo, que tem grande parte da força de trabalho são motoristas, e ela manda comunicados o tempo todo por WhatsApp, por e-mail, para essas pessoas. Não tem... Para os motoristas. Para os motoristas. Daqui a pouco vai ser uma habilidade desejável contratar um motorista capaz de responder uma mensagem simultaneamente à direção. Onde vamos parar? Óbvio que sempre tem problema de multa de trânsito.
Então. Mas aí, se o motorista não lê o comunicado, Sim. por exemplo, e aí alguém demanda alguma coisa para ele e ele diz, não vi, pô, mas tu não... Ele é cobrado por não consumir a comunicação. Isso, se não é uma hipocrisia, eu não sei o que é, mas eu não vejo sentido nenhum nisso. E aí, cada vez mais, o que está acontecendo? A gente está terceirizando a comunicação para a mídia. Terceirizando a comunicação para a mídia. Já é difícil atender o telefone hoje em dia, né? A gente já não atende mais o telefone hoje em dia. Nas empresas ainda é mais raro, tem que se agendar. No entanto, não atende o telefone, mas está lá online. E respondendo as mensagens, dando F5 toda hora. E isso está... Minha hipótese aqui é o seguinte... Assim como o corpo físico pode ser atrofiado pelo uso e prática excessiva de atividades físicas, a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia está atrofiando a nossa capacidade de ouvir, está atrofiando a nossa capacidade de ter diálogo presencial difícil, principalmente, e o custo de não ter conversas difíceis é muito maior do que o desconforto de ter essas conversas. E esse é o meu ponto. Ainda que eu trabalhe com isso, e sim, a transformação digital da comunicação interna é importante, é necessária, tem que ser feita, mas a gente precisa reequilibrar essa balança. A gente não pode esquecer do diálogo, da escuta, do olho no olho, porque essa é a comunicação que verdadeiramente importa. Se diz tanto nas empresas, e a gente vai ler vários artigos sobre comunicação interna dizendo que a comunicação emocional é aquela que verdadeiramente importa, que o colaborador engajado é aquele que estabelece uma conexão emocional com a empresa, mas como estabelecer uma conexão emocional sem olho no olho, sem cara a cara, sem diálogo? Eu não entendo. Não entendo. Então, acho que está na hora de frear um pouco isso. Sim. Concordo em vários aspectos aí. Mas é um tema complicado. Eu percebo essas alterações no meu cérebro que essas tecnologias fazem, assim. Não consegue ficar sem olhar o celular. Você não tem absolutamente nada que eu esteja esperando. Ninguém que vai me mandar nada. E aí tu tá ali. O que ele está fazendo? Não sabe nem o que mais tu poderia estar fazendo. A tecnologia está determinando como nós devemos agir. E não o contrário. E é curioso isso, porque se a gente pensar na história do homem, né? E aí os antropólogos que me desculpem, assim, eu gosto muito de antropologia, abordo alguns temas, inclusive, que vêm da antropologia, mas vou ser bem raso aqui. Mas o dia que a gente lascou a primeira pedra, a gente pensou em criar uma tecnologia que nos facilitasse a vida, que nos desse produtividade. Para quê? Para ter ócio. Né? Então, eu tenho mais produtividade para ter mais tempo para conviver com a família, para fazer as coisas que me dão prazer. No entanto, as tecnologias digitais, elas são o oposto da essência da tecnologia. Quando a gente criou a roda, foi pelo mesmo motivo, só que agora a gente criou objetos, coisas, sistemas que determinam como a gente deve agir. Então tá errado. Não pode estar certo isso. E se a gente permitir... Claro, talvez a nossa realidade, né, Cris, seja uma realidade ainda muito mais de escritório. Porque as pessoas que realmente movimentam esse país, as Marias Aparecidas, os Popós e outras personagens, os Gilsons da vida, elas não têm essa mesma construção mental. Porque ela passa muito mais tempo do seu dia ali operando seu equipamento, dirigindo seu veículo, né? Então, um trabalho mais manual, de certa forma, pode ser até mais promotor de saúde mental. Não sei, isso é só uma hipótese. Só que a gente precisa entender que a realidade delas é diferente. Elas são muito mais facilmente acionadas, mobilizadas, engajadas através do diálogo olho no olho do que através de uma tecnologia, até porque elas não usam tanto quanto a gente, pelo menos não durante o expediente, né? Durante o horário normal. Então, algo precisa de mudar, algo precisa mudar na nossa mentalidade e é urgente. Eu super concordo. Mas voltando para o livro, a gente já estava entrando em outras searas aí, discussões sempre muito boas com o Daniel aqui. Eu queria te perguntar sobre o prefácio. Ele foi escrito por uma pessoa bem especial, assim. Conta pra nós. Então, eu confesso que quando eu fiz o convite, eu não tinha muita esperança de que ela fosse aceitar escrever o prefácio desse meu novo livro.
Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no lançamento do meu segundo livro em São Paulo, né, que foi lá no JK Iguatemi, na Livraria da Travessa, que ela muito gentilmente compareceu, né, para me prestigiar naquele momento, e desde então a gente estabeleceu um contato, e que é a Viviane Mansi, essa gigante da comunicação corporativa, essa mulher inspiradora, generosíssima, né, que há muito produz e entrega conhecimento para o mercado, e que, mesmo que ela não o fizesse, só o fato de acompanhar a trajetória e conhecer os casos de sucesso que ela empreendeu dentro das organizações em que ela atuou, é espetacular. Então, não tenho... Quando ela aceitou meu convite, foi uma alegria enorme, me deixou feliz demais, e eu só fiquei mais feliz quando eu recebi o prefácio que ela escreveu sobre Vamos Conversar, sensível, generoso, pessoal, né? E que me tocou muito. Eu tenho uma gratidão imensa, Viviane, por ter me dado essa honra de estar escrevendo o prefácio de Vamos Conversar. Né? E fica aqui o convite público, né, para Viviane. Adoraríamos tê-la aqui com a gente no podcast Endomarketing Brasil para conversar um pouquinho aí sobre as experiências. A gente sabe que a agenda é corrida, mas fica o convite público. Esperamos poder dia chegar lá. Marca ela nesse post aí. Boa, vamos marcar, fazer um corte só dessa parte, marcar ela. A gente podia fazer uma... Como é que é aqueles desafios para o pessoal ir marcando ela? Faça esse post chegar nela. Ó, então tá, vamos lá. Depois eu conto para você se deu certo. Eu vou te ajudar. Show, obrigada, Daniel. A gente já falou sobre a questão do olho no olho da tecnologia. O que tu achas que é o maior aprendizado que os leitores, né, com perfil de liderança, vão ter com o teu livro? Legal. Então, assim, quem cuida de pessoas, pensando assim, eu acho que os dois públicos principais, assim como foi de Não Existe Gestão Sem Comunicação, também é de Vamos Conversar, né? Que quem muito procura são profissionais de recursos humanos e profissionais mais especificamente de comunicação interna, mas ele tem um espectro mais abrangente, assim, ele não fica só na comunicação interna. Quem é gestor, tenho certeza que se entender a mensagem, porque uma das coisas que eu tenho percebido é isso, né? A dificuldade das pessoas em receber feedback, né? E eu acho que tem muitos feedbacks. Eu tenho 3 blocos grandes de conteúdo falando sobre engajamento de liderança. Justamente porque nas tendências de comunicação corporativa, que a gente vê nos relatórios de mercado, um dos principais dramas dos comunicadores é justamente engajar líderes com a comunicação. Uhum. Então eu quis falar muito sobre isso, né? Dividir de tal forma que as pessoas entendam o contexto dos gestores, que a gente tem que ser compreensível em relação a isso, né? Tem que entender bem desse contexto, sobre as atitudes esperadas deles e sobre, finalmente, como envolvê-los. E eu acho que talvez seja um dos grandes aprendizados para quem é profissional de comunicação. Para os gestores, o que eu espero que eles entendam desse livro é que eles precisam mudar de atitude o quanto antes e começar a voltar o seu tempo, administrar o seu tempo, agendar-se para fazer gestão de pessoas. Porque eu acho que está muito claro, assim, a gente que está atuando nas organizações, o quanto cada vez menos a gente tem esses gestores disponíveis para conversar com as pessoas que trabalham com eles. Então, você é gestor e vai ler Vamos Conversar, fica a dica, observe os temas que falam sobre isso, do quanto resgatar esse equilíbrio e promover a escuta e o diálogo é importante. Ter tempo que pertença à sua equipe e não a você. Disponibilizar espaço na sua agenda que não te... Porque, não necessariamente precisa ter uma pauta, né? Exato! A escuta é a pauta. Às vezes me perguntam assim... tem coisas que eu ouço nos treinamentos que ministro, né? Os líderes me dizem assim, mas eu falo 1000 vezes as mesmas coisas e as pessoas não entendem. Eu digo, para de falar então e começa a ouvir. Eu vou para uma reunião com o meu colaborador 1 a 1, o que eu vou dizer? Não diga nada, ouça. Isso que é importante. Então, assim, até tem uma frase, as pessoas gostam bastante das minhas frases, então eu procuro concentrar, sintetizar os meus raciocínios. O próximo livro pode ser um de frases? Não sei se eu vou conseguir encher muita página não, mas quem sabe. E uma das frases é: líder, não basta entregar, é preciso entregar-se.
Porque a gente tem cobrado demais. Porque, assim, o que as empresas esperam dos líderes? Que eles entreguem resultados. O que eles têm feito cada vez mais? Entregar resultado. Mas e aí? Né? Até que ponto esses resultados não estão custando tantas outras coisas, né? Tantos outros custos emocionais, inclusive para eles. Esse é um tema que é abordado por Alexandre no livro, que é um personagem gestor também. Agora, profissionais de comunicação que vão ler esse livro, o que eu espero? Né? Qual é a mensagem que eu espero transmitir? Primeiro, que tirem a bunda da cadeira e se tornem especialistas em escuta ao colaborador. Eu acredito que o meu grande diferencial como profissional nessa área não é nenhuma competência que eu possua. É pelo fato de eu ter ouvido muita gente nos trabalhos de diagnóstico de comunicação. Talvez 10 mil pessoas já tenham passado por mesas de discussão comigo. Né? E ouvir essas pessoas foi o que me ensinou. Eles são os grandes professores. Né? Então, os profissionais de comunicação, vocês vão aprender muito mais ouvindo as pessoas que trabalham nas suas empresas do que lendo meu livro. Ou que lendo o livro de qualquer autor. Se tiver que escolher... Se tiver que escolher, tu vai ser pautado por eles. Então, acho que é aprendizado número 1. Aprendizado número 2, assim, que eu acho que é muito importante. Pare de copiar benchmarks e crie o seu próprio benchmark. Que o que a gente mais vê é as pessoas indo para as empresas, né, para ver como é que as empresas estão produzindo, criando benchmarks e vem e reproduz a mesma coisa. Não existe solução de balcão. Crie o seu próprio benchmark e use o teu colaborador para te ajudar com isso. E eu acho que o terceiro aprendizado que eu colocaria aí foi... Aí eu acho que já é mais técnico, não é tão conceitual. Que é o seguinte, o que a gente mais escuta os profissionais do mercado falando, outros autores falam sobre isso, abre o LinkedIn, tu vai ver as pessoas falando sobre isso, que a comunicação interna tem que ser estratégica. Que a gente tem que atuar de forma estratégica. Sim. E para atuar de forma estratégica, você tem que fazer conteúdos, tem que trabalhar com visual content, tem que mobilizar lideranças. Te dizem o que você tem que fazer para ser estratégico. Mas tem um monte de coisa que não te dizem. Eu acho que a primeira coisa que não te dizem, e eu abordei isso no livro, é que tu só vai conseguir ser estratégico o dia que tu conseguir controlar o operacional. Então, assim, ser estratégico começa pelo controle das atividades operacionais. Isso ninguém fala. E eu procurei pegar essa abordagem. Então, o primeiro ponto para ser estratégico é esse. Segundo ponto para ser estratégico, ajude a sua empresa a ganhar mais dinheiro. Ah, mas como que a comunicação pode fazer isso? Mas de milhares tem 1000 maneiras de fazer isso. Porque toda empresa... Quer resultado, com certeza. Se por um lado o que as pessoas querem é saber o que toca o bolso delas hoje e no futuro, a maioria dos colaboradores, o que os líderes mais querem? Bater meta. Então eu só vou ser um comunicador estratégico a hora que eu ajudar os líderes da minha empresa a baterem metas. Metas que muitas vezes a gente não olha como comunicador interno. Então, assim, uma área de produção tem problema de desperdício de matéria-prima. Todas as áreas de produção têm. Então, quem sabe uma campanha preventiva do desperdício de matéria-prima seja muito mais útil para aquela empresa do que uma campanha de 5S. Só que a gente não para pensar isso. Porque falhas de comunicação... A grande dor dos colaboradores... Enquanto a dor dos comunicadores é engajar líderes, fazer a comunicação chegar na base operacional, os diagnósticos de comunicação que faço, eu trato um pouco sobre isso, a grande dor delas, a maior, o topo do ranking das dores dos colaboradores das empresas são as falhas de comunicação entre áreas. A segunda é não se sentir ouvidas. Bom, falhas de comunicação entre áreas, em essência, são falhas de comunicação entre pessoas. Eu já tive um cliente que é uma transportadora hipermodal que as falhas de comunicação entre áreas ocasionavam eventuais entregas de containers em portos errados. Era para ir para Itajaí e chegava no Sauípe. Como é que tu conserta? E isso... Faz parte, claro, quando tu movimenta 10 mil, 15 mil, 20 mil containers por ano, em algum lugar. É exato. Mas é uma falha de comunicação. Como é que a gente, como comunicador, pode ajudar a prevenir essa falha? E ao prevenir, ao ganhar mais dinheiro para a nossa empresa, ou ajudar essa empresa a perder menos dinheiro, só assim a gente se torna estratégico e vai conquistar o orçamento que a gente tanto reclama. A gente reclama, mendiga orçamento, implora orçamento para fazer as iniciativas baseado numa expectativa futura e não se dá conta que as oportunidades para conquistar o orçamento estão aqui,
agora, à disposição em todas as empresas. Né? O dia que a gente começar a entender que a comunicação pode ajudar a empresa, no curto prazo, a perder menos, aí a gente vai ser estratégico. Eu acho que esses são os 2 pontos assim, que eu procuro ensinar. Saiba controlar o operacional e tem método para isso, e saiba ganhar dinheiro para a tua empresa. Impressionante. Eu tive uma ideia para o livro de frases. Aqueles livrinhos de cabeceira, sabe? Pequenininho. Legal. Vamos fazer juntos aí. Bora! Várias ideias Tamo dentro, vamos fazer de empreendedorismo pocket. aí. Legal. Daniel, o que mais que tu gostaria de trazer aqui sobre o livro que a gente ainda não falou? Então, acho que a gente falou bastante, acho que obrigado por esse espaço, poder falar sobre isso. Eu acho que, talvez assim, para me despedir de vocês, né, e dos nossos espectadores e ouvintes, eu diria o seguinte, eu me permiti, o meu interesse em escrever, eu acho que a minha paixão pelos livros, é legal falar um pouquinho sobre isso, ela vem da minha mãe, né? Minha mãe sempre leu. Eu não sabia ler e via minha mãe lendo. E eu queria aprender a ler porque eu via minha mãe lendo e eu achava que aquilo devia ser muito bom. Aí eu cresci um pouquinho e eu comecei a ter ciúme dos livros da minha mãe. E eu comecei a pensar em escrever para atrair a atenção dela, né? E até eu acho que a primeira publicação que acabei fazendo foi um livro de desenho, se chamava Palhacinho Triste. Eu postei isso no Instagram um tempo atrás. E a minha mãe, eu ditava os textos para minha mãe escrever. E foi um jeito de me conectar com ela e foi uma coisa que sempre ficou. Eu não tenho talento para música, eu não tenho talento para canto, para atuação, não tenho nenhum talento artístico. Mas eu acho que as pessoas sempre me falaram que eu escrevia bem, né? Então, eu acho que em homenagem à minha mãe e tentando praticar um pouco dessa arte que eu gosto tanto, porque literatura é arte, sim, né? Eu não sei se eu consigo encontrar arte num livro técnico, num livro de negócios, mas eu quis me desafiar, me permitir de alguma maneira me aproximar dessas raízes. Minha mãe, que aliás, né, visitei ela há pouco antes de vir para cá, e o que ela estava fazendo? Lendo Nora Roberts, que é a atual autora preferida dela, né? Paixão no passado dela. era Barbara Cartland. Ih, minha mãe lia muito. Lia demais. Então, o que eu quero pedir, né, já de antemão, né, a quem vai ler, vamos conversar, desculpe, né? Desculpe se a forma ou o estilo não te agradar, mas eu juro para vocês, foi o máximo que eu pude fazer, né? E espero que vocês gostem de ler esse livro tanto quanto eu gostei de escrever. Foi realmente muito prazeroso. Não, mas depois de tudo que a gente ouviu aqui, não tem como não ser interessante, construtivo, enfim, inovador e tudo mais. Muito obrigada, Daniel, por ter vindo aqui compartilhar com a gente. É um privilégio ter uma referência e um profissional de tanto conteúdo, né, quanto tu aqui com a gente. E eu só queria deixar aqui então o nome é Vamos Conversar... Histórias e Outros Caminhos para a Comunicação Corporativa. Né? Daniel Costa, editora Vienense. Logo nas livrarias? Quem quiser comprar, essa publicação é uma publicação particular. O mercado editorial mudou muito pós-pandemia, e como eu tinha uma proposta muito ousada, as editoras não quiseram acolher muito essa ideia, então eu fiz uma publicação particular. Quem quiser adquirir, livrosdanielcosta.com é o site, vai estar lá. Ah, tem um site então. Isso, tem um site do livro, vai estar nas redes sociais aí. E deixa as tuas redes também, pra gente, pessoal te achar lá. Para quem quiser me achar no LinkedIn, é Daniel Costa BWG, no Instagram é Daniel Costa EndoMKT, e pelo Instagram vai me achar também no Threads, agora que é a rede social nova. Eu ia perguntar das redes sociais novas, se estava em alguma. Isso, o Facebook eu não sei, o Facebook virou a Flórida, né? Eu não tenho frequentado mais o Facebook. Divertido, mas só divertido mesmo. Tá bom. Que legal. Obrigadão. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje, pessoal, do podcast Endomarketing Brasil. Muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Deixem seus comentários, suas sugestões, seus feedbacks aqui, tanto no YouTube como nas nossas redes sociais. E daqui a algumas semanas a gente volta. Um abraço e até mais. Tchau, gente.